Tudo bem? Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Depende aí o horário que você está aí assistindo. A nossa videoaula, videoaula essa que depois que vocês assistirem, eu quero que vocês me escrevam falando o que vocês acharam. Porque eu, particularmente, já estou assim que praticando esse conteúdo em mim mesma, comigo mesma, olhando para dentro já há umas 3 semanas. Juro para vocês. Nossa, muito top. Então, eu quero que vocês escrevam, porque o nosso conteúdo de hoje, o título é Emoções. Uhum. Será que você sabe o que é emoção? Será que você sabe reconhecer uma emoção? Pois é, boa pergunta, né? Se você respondeu que sim, hum, aliás, até essa pergunta, eu quero que você me manda no chat depois também. Combinado? Bora lá então para a nossa aula de hoje. Tema de hoje, como eu falei para vocês, emoções. Já vou aqui colocar a tela, porém, deixa eu pôr água aqui no meu copo, gente. Vocês sabem o que eu gosto de fazer, né? De vez em quando, sempre, lavar o meu teclado. Então, ó, vamos lá? Vamos compartilhar tela. Aqui. Putz, eu tô tão suspeita que até com a minha mãe hoje, numa chamada de vídeo, eu comentei da aula e falei algumas coisas dessa aula para ela. Bom, enquanto eu fazia minha make, a minha mãe fez uma chamadinha de vídeo e nós estávamos conversando e aí eu acabei comentando com ela a aula que eu ia gravar, do que era a aula, até porque eu estava assim contando alguma uma coisa minha para ela. E, gente, como é top. Vamos aqui no decorrer da aula, eu conto isso para vocês, mas a aula é tão top hoje que até comentei com a minha mãe e no final, no frigir dos ovos, ela concordou comigo. Ó, ó, que coisa mais interessante. Bom, aqui nós temos 6 emojis, acho que é assim que fala, né? E depois eu quero até no final da aula, se eu esquecer, vocês me lembram, mas comentar sobre a carinha de cada um deles, tá bom? Vamos lá falar de emoções, então? Meu, essa aula tá transformando a minha vida de novo. Tô praticando essa aula toda hora. Ó, semana passada, retrasada, eu perguntei para todas as minhas crias, tanto do Seja Leve, quanto do Realize, quanto do Lindere, que é a mentoria individual, qual o sentimento mais presente na sua vida hoje? Quando falar na sua vida hoje, como assim? No contexto atual, de acordo com o que você está vivendo neste momento da sua vida, qual é o sentimento mais presente? Eu estou fazendo essa pergunta, eu já fiz há 15 dias atrás, só que eu quero que você pare e pense nesta pergunta. Se possível, até escreva a sua resposta, tá bom? E aí vamos lá. Quando nós falamos de emoção, nós também podemos falar de sentimentos e acabamos falando de sentimentos, mas aí tem uma interrogação no meio, justamente para perguntar para vocês. Vocês sabem qual é a diferença de emoção para sentimento? Hum? Hum? Vamos lá? Emoção. Vamos falar primeiro de emoção. Emoção, ela é fisiológica. A emoção, ela está ali no nosso corpo, ela é corporal. Quando no primeiro Realize, principalmente, eu fazia o desenho do cérebro e mostrava para vocês o hipotálamo. Lembra disso? Que inclusive o hipotálamo ele manda a mensagem aqui para o nosso neocórtex falando: ó, tô com sede. Só que ele não manda essa mensagem diferenciada entre fome e sede. E por que ele manda essa mensagem? Porque nós precisamos da água, da hidratação para nos manter vivos. Então, é uma informação que ele manda para a nossa sobrevivência? Segura aí, para a nossa sobrevivência. Lembram disso? Uhum. Então, esse mesmo hipotálamo,
que ele reage perante o medo, digamos, eu tô comentando, essas sensações são físicas. Nosso corpo sente, ela é corporal. Cris, então, o que que é um sentimento? Então, emoção é isso, é fisiológico, o nosso corpo sente aquela emoção. Enquanto o sentimento é o reconhecer a emoção. O sentimento é quando nós damos nome para essa emoção. Por se tratar de emoção, nós temos então, deixa eu voltar aqui a tela lá. Nós temos então 5 emoções que são básicas. E aqui, claro que eu vou escrever para vocês quais são essas emoções básicas. Wait. Vamos lá? Quais são essas emoções básicas? Vocês lembram que lá em inteligência emocional, a abordagem, tanto que isso tem no Seja Leve também, a abordagem de inteligência emocional por Daniel Goleman, ele cita 7 emoções básicas. Lembram disso? Aqui, na abordagem de Eric Berne, ele traz 5 emoções como básicas, tá bom? Até se pararmos para pensar, o Eric Berne ele acaba sim tendo mais razão do meu ponto de vista do que do Daniel Goleman. Eu já falo o porquê para vocês. Então vamos lá a essas 5 emoções. Então, amor, alegria, tristeza, raiva e medo. Então, essas 5 são as emoções básicas denominadas aqui por Eric Berne. Uma coisa que é muito interessante, que inclusive eu comentei com a minha mãe, é que Eric Berne diz que não existe assim a emoção boa e a emoção ruim, a emoção positiva e a emoção negativa. Existe a emoção mais adequada e que nós gostamos mais de sentir, né? Que geralmente são aquelas que nós intitulamos como positiva, que são essas duas, e tem aquelas mais inadequadas. E que tem gente que gosta de sentir também, tá? Tem gente que ama ficar triste, assim por diante. Principalmente se a gente trazer o assunto aqui, carícias, vai fazer bastante sentido isso. E aí, com Daniel Goleman, nós trabalhávamos 2 emoções a mais. Quem lembra quais eram? Ó, repugnância, que eu lembro tanto do nojinho lá do Divertidamente, repugnância e surpresa. Aí, do meu ponto de vista, repugnância, tá? Nojo, tá. Até que uma emoção cabível, né? Agora, surpresa. Eu acredito que a surpresa, ela fica muito entre, né? O medo. Opa, né? O que será que vem? Tá. Mas aqui nós vamos trabalhar, então, óbvio, com as de Eric Berne. Então, com essas 5. Então, emoção são 5 emoções e elas são fisiológicas. Nosso corpo sente, nosso corpo reage. Enquanto o sentimento é quando eu reconheço, como eu qualifico a intensidade, toda a consciência dessa minha emoção. Até aqui, tranquilo, certo? Certo? Então, vamos lá. Quando a gente fala de emoções, então, daquelas 5 emoções, nós vamos diferenciar aqui o que são emoções autênticas e emoções disfarces. O grande X da questão é justamente isso. Por quê, Cris? Porque eu fiquei, assim, de acordo com esse conteúdo, eu fiquei aqui com meus botões só pensando na depressão. A minha depressão, basicamente, ela teve causa, né? Tá, que explica? Até que sim. Porém, eu acho que a minha depressão, ela veio pelos disfarces que eu lancei às minhas emoções. Olha só, tô falando para você, eu ando praticando isso, gente, direto e
Certo? Significa que a cura da depressão? Talvez, pode ser. O que são emoções autênticas? Como o próprio nome diz, são as emoções autênticas. Quando eu sei que eu estou triste, tem um motivo para eu estar triste. Eu sei que eu estou feliz, eu sei que eu estou com raiva e eu identifico o motivo daquela emoção. E aí, quando eu falei identifiquei, então eu já estou sentindo sentimento. E aí, disfarces, o que são disfarces? Disfarce é quando você faz uma maquiagem em cima de uma mancha roxa, digamos assim. Então, o disfarce é quando você tá com a emoção autêntica, mas você, por algum motivo que nós vamos falar, você vai disfarçar esta emoção autêntica. Eu estou triste, mas aqui neste momento eu estou disfarçando. Olha meu sorriso no rosto. E daí vai. Aqui foi um exemplo, tá? Então, tudo bem. Então, como diferenciar, Caspito Gilda, como diferenciar uma emoção disfarce de uma emoção autêntica? Isso todo mundo tinha que ter uma lei, tem que aprender a diferenciar. Há algumas maneiras para diferenciarmos, então, a emoção autêntica do disfarce. A emoção disfarce é aquela emoção assim que eu estou substituindo a emoção autêntica. Eu estou colocando uma emoção no lugar da autêntica. Geralmente isso acontece porque desde a nossa infância, aí que vem até o que eu estava conversando com a minha mãe, né? Desde a nossa infância, toda família proíbe alguma daquelas emoções: alegria, tristeza, amor, raiva e medo. E esta proibição é totalmente inconsciente. Inclusive, nós aprendemos a sentir, porque, então, o sentimento, ele é cognitivo, concorda? Se é perceptivo, se eu percebo e nomeio, ele acaba sendo cognitivo. Então, nós aprendemos esses sentimentos de acordo com o que com os ensinamentos parentais. E aí, até isso, eu perguntei para minha mãe, assim, qual será que é a emoção proibida, né, aí em casa, né? Não, tinha uma emoção proibida. Claro que tinha. Se eu ainda não identifiquei, né, imagina que num bate-papo, né, e outra que ela ia dar o braço a torcer, né? Mas vejam como que diferenciar uma emoção autêntica de uma emoção disfarce é uma prática e que, se a gente quiser, se torna fácil. Primeira coisa, quando nós vamos expor aquele sentimento, a outra pessoa, se é que tem alguma pessoa que nós estamos expondo, ela sente empatia. Por isso que é comum, quando alguma pessoa vê outra chorando, ela pode se emocionar. Porque a outra pessoa que está chorando, ela está chorando como uma emoção autêntica. Então, para emoção autêntica, há empatia. Meninas, eu ministrei muito treinamento e palestras para Mary Kay, né? Eu vou falar Mary Kay assim de uma maneira geral, porque, né, era para todos os níveis que eu ministrava. E daí, algumas diretoras que eu já sabia quem era, tinha uma habilidade de levar o público a chorar, e eu ficava assim, perplexa com aquilo. Ficava perplexa. Aí perguntem se Crisoca chorava. O que vocês acham? Eu chorava? Eu me rendia e chorava? Não. E é interessante porque geralmente, né, isso acontecia quando eu estava esperando meu momento de palestrar, ou que eu já havia palestrado, então, né, muitas vezes assistia ou uma palestra antes ou uma depois que a minha. Então, era assunto que eu já conhecia de longe e que eu pensava, putz, de novo tá chorando, né? E aí eu olhava, né, assim, a plateia
E tinha algumas que choravam, que embarcavam no choro, e outras não. Eu não, não chorava. Nunca me peguei chorando em um evento. Compulsores, vem compulsores, vem, vem, vem. E aí, então, nesses dias, elaborando essa aula, falei assim, tá explicado por quê. Porque era uma emoção disfarce. Naquele momento, aquela emoção estava sendo representada, o próprio choro estava sendo representado. E aí, algumas pessoas acabaram chorando, por quê? Porque estava ali, de repente, né, com seja agradável e elevado. Uhum. Porém, a grande maioria não chorava. Eu, particularmente, até estando mais próxima ali da palestrante, chorava? Não chorava. Incrível, né? Então tá. Então vamos parar de viajar nessa maionese e bora lá. Outra coisa muito interessante para nós diferenciarmos a emoção autêntica da disfarce, tá? Então, é assim, tá? Eu tô triste. Uhum. Mas eu tô triste mesmo ou eu tô com alguma outra, com algum outro sentimento? Eu tô magoada, tá? Eu tô cansada, tá? Mas tá, aí nós vamos começar a dar nomes para todos esses sentimentos, já que o sentimento ele é cognitivo. Se eu sei que eu estou sentindo, eu estou nomeando, ok. Porém, eu estou nomeando certo? Eu estou nomeando autêntico, uma emoção autêntica, ou eu estou nomeando um disfarce? Por quê? Porque nós somos campeões em emoções disfarces, que são justamente aquelas que, desde a nossa infância, por aprendizado parental, nós aprendemos que não podia sentir. E olha que interessante isso. Tem algumas famílias de que é proibido, por exemplo, a alegria. Disso não era uma emoção proibida na minha casa, porque eu sempre fui muito sarcástica, eu sempre fui muito risonha. Nossa, gente, de assim, de chorar de rir, né? Eu deixei muito de rir, já com as pendengas do meu primeiro casamento, e aí eu senti essa dificuldade até hoje. Mas hoje, um dia até que eu dei uma recuperada, com tudo que eu passei mesmo, eu dei uma recuperada nessa, do meu lado palhaço de ser. Eu sempre fui uma criança, uma adolescente bastante palhaça. Porém, tem algumas famílias que assim, ó, tá rindo muito, hein? Ri muito agora que já já você chora. Olha isso. Porém, eu lembro que na minha casa minha mãe falava muito riso é muito riso e pouco siso, que é falta de juízo. Tinha um negócio desse. Mas até então não estava nem aí de ter ou não juízo, que eu acho que eu tenho demais. Em algumas casas é proibido sentir, por exemplo, tristeza. Como se tristeza fosse uma emoção ruim, negativa. Claro que não é. Por quê? Porque são acontecimentos que nós temos na nossa vida e que, claro que a tristeza vai bater. Por que que é, então, proibido sentir tristeza? Apesar de que eu estou me lembrando de um fato agora que faz sentido. Quando meu avô morreu, nossa, meu avô era uma pessoa importantíssima na minha vida, importantíssima. E meu avô, ele tinha AVC, ele ficou doente, então era uma morte pré-anunciada. Mas quando ele morreu, eu tinha 4 dias de luto, né, pelo banco, né? Eu já trabalhava no banco e eu tinha. E eu lembro que depois de um dia, tá, ele foi enterrado, por exemplo, na quarta-feira, na quinta-feira eu levantei e fui trabalhar. Porém, entretanto, eu lembro de, assim, me veio isso na memória agora. Eu lembro que eu estava deitada, eu estava dormindo no chão, possivelmente minha avó devia estar em casa, e só eu cedi a cama para ela. E aí eu lembro que me deu uma crise de choro e minha mãe entrou no quarto e mandou eu parar. Ó, que interessante. E eu digo ó, interessante porque quando nós começamos a dar margem para nossas emoções, algumas memórias afloram, né? E em algumas casas não pode se sentir tristeza.
Tá, mas eu posso sentir uma doença. Então eu falo assim, ah, que dor de cabeça. Essa dor, ela pode ser um disfarce, uma emoção disfarce, que eu estou disfarçando, falando sobre alguma dor, porque tá, dor é permitido aqui em casa. A tristeza não. Então eu posso ficar lá na bed, trancada no meu quarto, porque eu não tô bem. Agora, desde que esse não estar bem seja alguma dor, algum incômodo de mal-estar. Tá fazendo sentido para vocês isso? Uhum, que interesse. Meu olhinho assim vai para cima, porque, gente, vem tanta coisa, tanta informação na minha cachola que vocês tinham que fazer ideia. Ai, ó, então, vamos lá. Voltando para onde nós estávamos, como diferenciar? Outra maneira é, de diferenciar, então, é começar a se perguntar o que está sentindo e sobre os motivos de que está sentindo. E ainda nessa, tem aqui, eu estou sim no plano de aula, tá? E ainda nessa, tem aqui algumas informações que são importantes que vai ajudar a perceber, a perceber, se é uma emoção autêntica ou não, com relação. A primeira, eu já falei para vocês, situação. Tá, essa situação que me aconteceu, eu tinha que estar sentindo o quê com essa situação? É muito diferente uma situação acontecer e é uma situação que nos traz tristeza ou uma que me traz amor. Para, gente, é muito diferente, né? E aí, uma outra que é a intensidade. Quanto tempo esta emoção está durando? Quanto que eu estou sentindo esta emoção com relação à situação? Essa emoção que eu estou sentindo, então, ela condiz com a situação que eu acabei de passar? Então, vamos para a próxima tela. Cris, é importante reconhecer a emoção que eu estou sentindo? Total. Ó, eu tô assim pensando com meus botões e analisando e me permitindo, porque desde a minha separação, desde o dia, né, que o dito cujo foi mandado ou foi mandado embora, saiu de casa, é aqui, ó. Saiu de casa, eu comecei com tudo isso a pensar. Em inteligência emocional, Daniel Goleman, ele fala que para cada emoção primária, o nosso corpo ele reage de uma maneira. Sim, já até comentei isso daqui lá no início da aula. Quando nós estamos alegres, felizes, nós temos lá uma adrenalina até. Para medo, o medo de duas uma, ou adrenalina para a gente sair correndo, que geralmente o medo vem quando nós percebemos que nós precisamos daquilo, daquele comportamento para sobreviver, né? E aí também o medo nos paralisa. Eu já vou falar sobre isso. A tristeza também é paralisante. E aí eu comecei a pensar com meus botões, então, com relação a tudo que eu estava sentindo e que eu não soube nomear, porque eu fui educada para ser independente e o Seja Forte, ele não fala sobre as emoções, ele vai passando por cima, tem a dificuldade disso. E aí eu fiquei nessa, nossa, então, o que eu sentia? Era tristeza ou era medo? Eu não vou falar para vocês qual era, porque eu ainda estou pensando, tá? Pode até ser que eu estava sentindo os dois. Tá fazendo sentido para vocês, gente? Então, como é que nós vamos reconhecer? Perguntar: o que eu estou sentindo? O que eu estou sentindo? Está condizente aqui com a situação, com a intensidade? O que eu estou sentindo? O que é? É amor? É tristeza? É raiva? É amor, tristeza, raiva? É medo
ou é alegria? É que vê que coisa interessante. Ah, semana que vem eu tenho uma prova para fazer e nossa, meu, eu tô com medo dessa prova que eu vou te falar. Alguém já sentiu isso? Medo da prova, da faculdade, ou da escola, ou então. O medo, ele vai aqui no caso se dividir entre o medo amigo e o inimigo. Eu já trabalhei muito lá atrás entre o medo genuíno, que é o medo de verdade, e o medo criado. Olha que interessante, só se muda o nome, tá? Qual que é o medo genuíno? É o amigo, é o medo amigo, é aquele medo que me faz agir, porque ele simplesmente ele está ligado ao viver ou ao risco de morte. Sobrevivência. Meu, que tudo. Agora, o medo inimigo é aquele que nós criamos na nossa cachola e que nos paralisa. E eu falei para vocês, hein, do paralisante, a tristeza, ela também é paralisante. Uhum. Toda a minha depressão eu estava sentindo o quê? Tristeza ou medo inimigo? Por quê? Risco de morte eu estava sentindo? Não. Então, nós acabamos que, numa emoção disfarce, o que que nós fazemos? Ela vai nos gerar ansiedade, ela pode nos gerar várias outras emoções ou sentimentos de que eu estou ali sentindo sem nem ter a necessidade de sentir. Quando que nós deixamos de sentir, por exemplo, e por que que isso acontece? Lembra que eu falei de emoção proibida? Tem a emoção proibida. Deixa eu mudar aqui a cor. Então, nós temos a emoção proibida e temos a emoção desqualificada. Geralmente, quando as pessoas desqualificam demais a nossa emoção, nós acabamos que deixando ela de lado ou desqualificando não, gente do céu, disfarçando. Aí a gente joga para uma emoção disfarce. E eu fico aqui viajando na minha maionese sobre ansiedade, sobre o medo, quanta preocupação, quanta ansiedade por medo inimigo, ou seja, aquele medo criado na nossa cabeça, e quando falo criado, substituto de alguma emoção autêntica. Começa a fazer sentido aquela pergunta que eu fiz lá no comecinho? Qual sentimento você tem mais sentido na sua vida hoje? Quadro, meu, vale a pena vocês printarem, ou se vocês quiserem, eu mando no grupo. Temos então aqui a emoção natural, que é a nossa emoção autêntica. Depois a gente sai, inclusive, hoje aconteceu isso comigo, eu fiquei triste. Se eu começo a disfarçar a minha emoção, eu abro a brecha para cair na Carbolândia, por exemplo. Então, emoção autêntica é a minha emoção natural. Digamos que é a alegria, tá? A alegria, digamos não, ela é uma emoção autêntica. Estímulos que ela vai desencadear. Estímulos de prazer. Então, eu vou fazer coisas que me dão mais prazer ainda e buscar como resposta entusiasmo e grande disposição e aproximação. Geralmente, quando nós estamos alegres, felizes, a gente quer abraçar, né, beijar, comemorar, mas é comemorar não de comer, de comemorar. E a resposta é aprovação e um compartilhar que eu comentei com vocês.
Lembra de estímulo e resposta, né? Aí tá, o afeto. O afeto é aquela necessidade de contato, que a gente busca serenidade, contentamento, de novo, aproximação, aceitação e retribuição. Aqui esses dois, gente, ó, eles andam de mãos dadas, tá? Afeto tá com amor aqui no caso, que são os dois que a gente intitula como positivo, porém não é emoção. Medo. O medo, ele desencadeia aquele estímulo de opa, perigo, ameaça a minha vida. E o que eu vou fazer? Eu vou me proteger. Ah, quer ver que exemplo, gente, fantástico do medo? Coronavírus. Coronavírus, o que acabou fazendo? As pessoas, elas tiveram que se proteger. E vamos pensar no hoje, nem na quarentena, nem naquele tempo. Vamos pensar no hoje. Hoje, algumas pessoas continuam usando máscaras. Eu mesma, de ir ao mercado, enfim, algum lugar que eu sei que está cheio, eu acabo usando máscara ainda. E já tomei a terceira dose da vacina. E toda a população, basicamente, já tomou até a quarta dose. Então, o que eu faço ao usar máscara? Ou eu me protejo. Fazendo sentido? O que as pessoas... O medo, ele faz com que eu busque, ó, proteção. Alguém pode me ajudar? Raiva. A raiva, ela acontece por um estímulo de um obstáculo que está me atrapalhando de fazer algo, por exemplo. E aí, resposta: compreensão e permissão de expressão. Geralmente, as pessoas não expressam a raiva, muito geral. E, gente, aí começa aqui os jogos psicológicos. Por quê? Porque, de alguma maneira, se eu tenho aquele estímulo, eu vou buscar a resposta que eu estou querendo. Sim ou sim. E aí começa a jogar. Fácil para todas as emoções. Para todas. E aí, né, uma pessoa sai na rua, a primeira buzinada, acha que para ela vai sair brigando. E a tristeza? O estímulo que desencadeia a tristeza, perda. Resposta: o que eu busco? Acolhimento. Eu perdi alguma coisa, eu preciso de acolhimento. Eu preciso. Gente, ó, eu olhei aqui porque meu acolhimento está escrito aqui, ó. E o que a psicóloga falava para mim direto? Permita-se o acolhimento, permita-se a sentir, permita-se a descansar se estiver cansada. Putz, grilo. E, ó, permissão e acolhimento. Então, basicamente, eu acredito que quando ele foi embora, eu senti muito mais tristeza, sim, e depois medo. Só que foi aquele medo de ameaça de morte? Não. Então, foi o medo inimigo. Me paralisando, paralisando, paralisando. Responde a uma depressão? Nossa, gente. Fala sério. É assim, tudo de bom.com. E aí, ó, falei de jogos psicológicos, então vamos lá. Temos sempre, então, aquele estímulo inicial, que é a necessidade de. Essa necessidade, ela não é atendida, então eu vou aprender a disfarçar essa minha emoção inicial. E aí, nesse disfarce, eu começo a pedir, a extorquir carícias, e aí isso vai se repetindo, se torna um ciclo vicioso. E ó, jogos psicológicos. Aí a pessoa começa a jogar, de jogar, de jogar, de jogar. Olha, tem uma anotação minha aqui sobre emoção. A emoção, ela é concreta. Ela tá ali, ela existe, tanto que na nossa vida intrauterina, as emoções sentidas pela nossa mãe, nós sentimos. E eu falava, nós nomeamos? Claro que não. Um feto vai nomear, mas por que nós sentimos? Pela liberação de hormônios, endorfina, serotonina não, né? Mas enfim, desses neurotransmissores. Se eu não vivo aquela emoção, se eu não me permito dar vazão e continuar no disfarce,
Vai chegar uma hora que o corpo ele não vai aguentar. E aí começa, no meu caso, né? Minha alergia voltou, tanto é que esse anel tá aqui por este motivo. Esse daqui tá todo, não sei se dá para ver, ó. Ele tá ótimo agora, mas tá vendo como a pele tá vermelha e tá fininha, enrugada até. Eu já cheguei ao ponto de perder impressão digital por alergia. E aí, se essa emoção, então, ela não é sentida e não se dá a vazão de que ela precisa ter, de ser exposta e de ser de fato sentida, eu tô triste, sim, eu vou sentir minha tristeza, então o nosso corpo ele vai sentir isso lá na frente. Vai sentir, né? Ele vai ter o efeito disso lá na frente. Já ouviram falar em doenças psicossomáticas? Tanto que quando eu estava elaborando aqui neste contexto, eu comecei a dividir com a minha psico sobre alopécia ou alopecia, né, de uma mentoranda que ela tem, e não só alopecia, várias doenças autoimunes também acabam acontecendo como uma doença psicossomática. Ah, é só a causa? Não, pode ser. Gente, emoção precisa ser expressa. Ela precisa ser sentida, reconhecida, aceita e expressa. Podemos até usar aqui o nosso semáforo, só que no lugar de mude é expressa, que também para muitas pessoas é uma mudança. Para mim é, porque eu expresso minhas emoções, 90% delas não. Nossa, 90%. Aí eu falei para vocês de as emoções são agradáveis ou desagradáveis, né? Ou adequadas ou inadequadas. Falei errado. Vou corrigir já. Vou até escrever para corrigir. Aqui. Nossas emoções, elas são não é adequadas ou inadequadas, e sim agradáveis ou desagradáveis. Nossa, amei, gente. Agradáveis. Escrever em amarelo. Amei, amei, amei. Tá bom, tô com medo? Então eu vou pedir proteção, eu vou pedir ajuda. Eu pedia isso? Médico, sim, eu pedi depois. Selos, o que são selos? Selos, tá aqui um selo, é aquela coleção de emoção que eu senti, sim, mas que eu disfarcei que foi juntando, juntando, juntando. Meu Deus do céu, não gosto muito nem de pensar nisso. Agora, porque eu só imagino o tanto de selo que eu tenho colecionado. E quando a gente volta aqui, ó, para e pensa no desencadear, tá? Estímulo desta emoção, eu posso buscar como resposta e como um alívio, né? Disfarçando na comida. Última tela. Então, tá. Posso também e devo. Se eu percebo que eu entrei num jogo psicológico, ou se eu percebo que eu mesma iniciei um jogo psicológico, qual é a emoção disfarce? Hum? Qual é a emoção disfarce? Pergunte-se para você sair do jogo ou mesmo que para parar com o jogo. Aí, beleza. Emoções. Aqui, ó. Emoções é um repertório genético, nós sentimos, são sentimentos e percepções reais como uma resposta do que aconteceu aqui agora. Aconteceu uma coisa aqui agora. Qual é a resposta? É aquela emoção real. A emoção real, a emoção autêntica, ela acontece só na criança livre positiva. Egograma. Olha como é importante ter criança livre positivo lá no alto. Bom, é o criança livre que vai estar no alto, né? Depois que a gente vai identificar se é positivo
ou polo negativo. Agora, se uma emoção ela é substituída por um sentimento disfarce, isso acontece para eu conseguir as carícias que eu não sei pedir. Por que que eu não sei pedir? Porque eu estou disfarçando, porque eu aprendi a disfarçar, porque eu aprendi que eu não posso ter aquela emoção. Falei bonito agora, hein? Ela ocorre onde? Na criança submissa e na criança rebelde. Negativa. Aqui eu acho que faltou o negativo, tá? Negativa. Qual é o desfecho? Joguinho. E aí eu vou jogar e aqui, opa, aqui se torna aquele ciclo vicioso daquela tela anterior. Gente, é tão interessante isso que agora, quando eu vou passar uma mensagem, ou conversar com alguém, dependendo do que eu falo, eu penso assim na hora. Eita, eita, tô jogando, tô começando um jogo, e aí já saio dele. Hoje, na conversa com a minha mãe mesmo, eu percebi pela uma coisa que ela falou que, nossa, assim, no automático seria responder tal, perseguidora. Aí depois eu pensei, aí tem uma resposta muito mais adulta e realista, né, pro que ela havia comentado e ficou tudo certo. Tudo certo. Foi uma conversa pra lá de prazerosa hoje. Lição de casa, opa, se temos, vou anexar na nossa videoaula e sentimento preferido, o quanto você vem disfarçando suas emoções. Quais são suas emoções proibidas? Pense nisso e viva feliz, seja leve, seja você com toda a alegria que Deus te pôs aqui na face da terra para sentir. Beijos de mães, crias.